Desde o primeiro momento que a Claudinha fez a abertura, daí veio o Almir fazendo o dízimo, o André fazendo o apelo, e todos eles falaram de coisas que eu vou falar, e ninguém sabia da minha ministração. Então, isso é maravilhoso de você perceber o Espírito, é o mesmo Espírito, o Espírito se movendo. Amém? Sem mais delongas, então, eu vou contar uma história hoje que é maravilhosa, já começou a correr meu tempo. Se vocês verem, tem um reloginho lá atrás, ó. Então, nós temos 30 minutos para ministrar aqui, nós estamos sendo treinados. Então, sem mais delongas, o título da minha mensagem hoje é Uma Fé Perseverante. E o primeiro texto que nós vamos começar, na verdade é o nosso texto básico, está em Lucas 8, 43 ao 48. Uma história maravilhosa. Certa mulher, obrigada, Claudinha. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Vocês estão me ouvindo bem? De uma hemorragia. E que havia gastado, eu acho estranha essa palavra, para mim é gasto, mas tudo bem. Havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Queridos, essa história é uma das histórias mais sensíveis que eu vejo na palavra de Deus. É uma história maravilhosa e linda da coragem e ousadia dessa mulher. Nós já vamos ver por quê. Existem situações na nossa vida que nós podemos resolver, que está ao nosso alcance de fazer alguma coisa e resolver. Tem outras situações, queridos, que só na esfera sagrada que conseguimos resposta, que nós conseguimos acessar. Essa história, a mulher com fluxo de sangue, é uma das histórias narrativas mais poderosas e emocionantes do Novo Testamento, e encaixa bem hoje com o nosso culto, que é denominado de Curas e Milagres. Hoje é o nosso último culto do mês, denominado Curas e Milagres. Essa passagem nos mostra o poder da fé e a compaixão de Jesus. Nessa ministração, vamos meditar na profundidade desse encontro e extrair daqui algumas pérolas que podemos aplicar em nossas vidas. Então, e certa mulher, vamos ver lá o primeiro versículo de novo, lá, e certa mulher, por favor, Sandro. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Queridos, essa mulher estava numa situação desesperadora. Vocês imaginem, né? Ela estava há 12 anos com uma hemorragia que não cessava, era constante essa hemorragia. E a tornava impura, conforme nós vamos ver ali o que acontecia com ela nessa época. Lá em Levítico 15, do 25 ao 27, nos conta, nos dá uma pincelada. Ó. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo, ela estava há 12 anos. Todos os dias do fluxo, ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar, durante os dias do seu fluxo, será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre o que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro. Portanto, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Queridos, imagine essa situação durante 12 anos. Se coloque no lugar dessa mulher um pouquinho, por uns segundos, e perceba o que ela vivia, o isolamento que essa mulher vivia, o estigma que estava sobre ela, porque ela não poderia visitar a família, ela não poderia visitar suas amigas, ela não poderia congregar, ela não podia fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Ela era proibida de ir na igreja. Ela era proibida.
de andar em qualquer lugar, ela tinha que ficar totalmente isolada. Olha só. Além do sofrimento físico, né? Porque é uma coisa desgastante. Quem é mulher aqui já sabe disso, né? Por 2, 3 dias, uma semana, já é uma coisa desgastante. Agora, imagine 12 anos. E isso também, além de tudo, consumiu todo o dinheiro dela. Porque ela havia gasto, a palavra nos orienta, nos fala isso, que ela havia gasto todos os seus recursos. Quer dizer, então ela ficou pobre. Além de tudo, ainda ela ficou pobre. E sendo explorada. Porque os médicos da época sabiam que não tinha cura aquela doença dela. Eles sabiam. Humanamente falando, não tinha cura. Mas eles continuavam tirando o dinheiro dela. Na verdade, era bem isso, né? Ela ia lá para a consulta, ficava gastando, 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 até que ela não teve mais nenhum recurso. Né? E essa sua situação ilustra a condição humana do sofrimento e impotência diante de problemas aparentemente insolúveis. Vamos para o nosso ponto número 1, então, dar uma pincelada de quem era essa mulher. A Bíblia não fala o nome dessa mulher. Na verdade, tem uns livros apócrifos que não são os que a gente conta, porque nós usamos nós usamos a pesquisa sempre canônica, que é aquelas que têm base, né? São bases, são estudadas, são sérias, mas tem algum estudo que fala que o nome dela era Verônica. Mas como a gente não tem isso nos livros canônicos, a gente vai considerar que a Bíblia não fala o nome dessa mulher. Só título de curiosidade para vocês. Mas fala a característica da sua história. Ela sofria há 12 anos, era afastada da comunidade, não podia visitar amigos, como eu já falei, não podia congregar, não podia ver a família, não podia nada. Era totalmente isolada. E havia sido enganada pelos médicos e estava sem recurso, pois havia gasto tudo na sua tentativa de cura. Mas, apesar de tudo isso, também podemos ver que ela não era uma mulher triste, uma mulher desesperançosa, uma mulher depressiva, amargurada. Vocês conseguem vê-la assim? Eu não vejo ela assim. Eu consigo vê-la até bastante motivada, né? Havia nela uma resiliência, uma esperança. As pessoas falam hoje muito a palavra resiliência, mas isso já existia na Bíblia, amados. Essa mulher já era resiliente. Né? Ela perseverava, apesar de todo o negativo, as respostas negativas por 12 anos, ela perseverava, ela ia atrás, ela não ficava chorando em casa, ela podia muito bem se conformar, ela não podia se conformar? Ela podia se conformar, não tem jeito mesmo, eu não tenho cura mesmo. E às vezes nós somos assim, queridos, a gente se conforma com a situação, em vez da gente usar a palavra a nosso favor, como a gente já viu em todos aqui, né? Todos que passaram aqui hoje falaram da palavra. A gente se conforma com a situação, achando, comigo vai ser mesmo, não vai ser diferente. Né? Ela não fez isso. Ela foi persistente, perseverante. Ela tinha nela uma esperança, uma chama que nunca apagava. Olha que maravilhoso. Ela tinha essa chama dentro dela, essa chama não apagava. Né? Então, e ela ouviu falar de Jesus. E desde então ela começou a declarar: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Aleluia! Ela começou a declarar, conforme a gente pode ver ali em Marcos 5:28. Marcos 5:28 nos confirma. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E ela, quando ela ouviu falar de Jesus, isso é que é o mais legal, que eu acho incrível aqui nela, assim, nessa perseverança dela. Ela ouviu falar de Jesus, e quando ela ouviu falar, ela começou a visualizar isso. Se eu apenas tocar na veste dele, se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Ela começou a declarar. Eu vejo essa mulher, eu não vejo ela deprimida, triste. Eu vejo ela confiante, alegre, feliz, porque ela sabia que se ela tocasse nele, ela ia ser curada. Eu vejo essa energia nela, sabe? Eu vejo isso, eu consigo visualizar essa mulher maravilhosa, inclusive. E ela veio por trás. Gente, ela veio se espremendo. Porque vocês viram lá em Levítico, ela vivia naquela época da lei, né? E ela veio se espremendo. Ela veio por baixo. Quem assistiu The Chosen assistiu essa cena maravilhosa, né? Que é muito lindo. Quem assistiu Os Escolhidos lá. Que, aliás, quem não assistiu, assista, é uma série maravilhosa para assistir em família.
E ela veio ali espremendo, espremendo, espremendo e tocou nas vestes dele, né? Coisa mais maravilhosa. E saiu o poder. E imediatamente a hemorragia parou. Amados, imediatamente. Vocês sabem o que que é isso? Não foi daqui uma semana, daqui uns dias, não foi imediatamente ela ficou curada, a hemorragia estancou, ela sentiu no corpo a hemorragia estancando, ela sentiu aquilo ali. Olha que maravilhoso, né? Imagina o poder, pode chamar de energia, mas é o poder de Deus, né? O poder de Deus. Ela conseguiu extrair esse poder de Deus por causa da fé dela, ela conseguiu extrair. E Jesus estava sendo exprimido ali. Vocês veem que Jesus estava sendo exprimido por todo quanto é lado. Tanto que Pedro fala, mas o Senhor está perguntando quem está tocando. Está todo mundo te apertando, como é que você pergunta quem está tocando? Olha que maravilhoso. Ele percebeu que aquele toque foi diferente. Aleluia! Foi um toque de fé. Foi um toque de fé. E isso fez toda a diferença. Por isso que ela recebeu essa cura imediata. Eu tenho uma experiência que eu vou contar para vocês rapidinho aqui, que logo quando, uns 28 anos atrás, porque já estamos há 30 anos na aba, e eu estava liderando num grupo, e numa das pessoas que ela chegou e ela queria, eu experimentei isso, porque ela queria parar de fumar. Ela veio a primeira vez no grupo, e no dia que ela veio nessa primeira vez do grupo, ela falou assim, qual é o teu desejo, né? Que a gente pergunta para a ovelha, o que você quer que Jesus faça por você? E ela falou assim, eu gostaria muito de parar de fumar. Falei, amém, vamos orar por isso. E, queridos, eu senti isso. Quando eu orei por ela, eu senti, eu sempre comento com meu marido, foi a única vez que eu senti assim, literalmente, sair poder. Que não era meu poder, obviamente, né, gente? Não vamos confundir, não era meu poder, era o poder de Jesus que atravessou a minha vida ali e tocou a vida dela. E ela parou de fumar e nunca mais fumou para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Eu senti isso naquele momento, esse poder, porque a fé dela acionou isso de Deus, né? Então, glória a Deus, eu tive essa experiência maravilhosa. Então, tá, em segundo lugar, nós nunca recebemos, olha, preste atenção nessa frase maravilhosa. Nós nunca recebemos algo de Deus sem antes esperarmos receber. Que às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas a gente fica no campo da fantasia, não é uma coisa que verdadeiramente você quer, ali por fé, que você se agarra naquilo e sabe que você vai conquistar. Você fica mais num campo de fantasia, sabe? Ali não, nesse momento não, ela quis isso aí, por isso que ela recebeu. Então, nós nunca recebemos algo de Deus sem antes esperarmos receber. Nós precisamos esperar receber. Aquilo que você tanto espera, meu amado, eu já declaro que você vai entender isso e você vai receber para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa mulher esperava receber, por isso recebeu. Essa mulher tocou na palavra que era o próprio Deus. Isso aí foi uma revelação maravilhosa, que enquanto eu estava lendo o texto, o Senhor falou no meu coração isso. Eu falei, Deus, que maravilhoso isso. João 1:1 nos fala isso, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só, no princípio era o verbo é a palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. E essa mulher tocou na palavra. Essa mulher tocou na palavra de Deus. O verbo era Deus. Ela esperava, por isso ela recebeu. Essa comunhão com a palavra e a declaração dela fez acontecer. Então, como eu falei para vocês, ela sabia que ia tocar em Jesus, ele ia passar por ali. Ela ouviu falar, ele não morava ali, ele ia passar por ali. E desde que ela ouviu falar, ela começou a declarar, começou a visualizar, começou a agradecer. Tanto que fala, né, que ela se prostra. Fala ali, ela se prostrou, ela o adorou, ela misturou fé nessa palavra. Se eu somente tocar nas suas vestes, se eu somente tocar. E ela foi curada. Então, baseado nisso, amados, pare de pedir e declare. É diferente você pedir e você declarar. Declare o que Deus já te deu em Cristo Jesus. Amém? Nós já temos tudo. A palavra de Deus garante isso. Então, nós precisamos aprender a acionar. Existe uma multidão de cristãos, queridos. E vocês sabem, você deve conhecer um monte. Existe uma multidão de cristãos frustrados, porque não tiveram a resposta às suas orações.
não tiveram orações respondidas. Mas não tiveram orações respondidas por quê? Porque não conhecem verdadeiramente a palavra. Não se relacionaram verdadeiramente com a palavra, né? Eles pediram sem conhecer as escrituras. E o próprio Jesus fala isso, eu não peguei o texto, mas a escritura fala isso, né? Vocês não recebem porque não conhecem o poder de Deus. Não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Então, por isso que as pessoas estão frustradas, porque elas estão querendo receber algo sem conhecer, sem se relacionar com a palavra. E nós precisamos nos relacionar. Então, em terceiro lugar, e olha que antes disso, é com a nossa boca que criamos as ricas bênçãos antes que nós a alcançamos, antes que a gente a toque. Vou repetir. É com a nossa boca, declaração, que criamos as ricas bênçãos antes que as nossas mãos a toquem, antes que ela seja palpável para nós. Nós primeiro criamos, declaramos, aí nós criamos e ela se materializa, fica palpável na nossa vida. Amém? Então, por causa disso, vai o terceiro ponto. Mude suas palavras. Mude suas palavras. Amados, enquanto vocês não mudar a sua palavra, você não vai alcançar tudo aquilo que já foi, que Deus já deu para você. Você não vai acessar. Você não vai acessar. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. A palavra é a verdade. Nós temos que declarar a palavra. O acesso é pela palavra, não pelo desejo. Olha, o acesso é pela palavra, não pelo desejo. Eu posso desejar intensamente. Se não estiver baseado na palavra, se eu não tenho uma base bíblica ali, não vai acontecer. Quanto antes você entender isso e começar a buscar na palavra, antes você vai crescer e alcançar tudo que o Pai já tem. Então, nossa experiência do passado não define nosso futuro. O Pio sempre ensinou para a gente uma coisa. O Pio é o nosso pastor maior lá da Aba Curitiba, o fundador da Aba Curitiba, para quem não conhece. E ele sempre nos ensinou uma coisa, que o passado é referência, não residência. Ele sempre ensinou isso, é uma frase do Pio. O passado é referência, não residência. Tá? Olha só. Declare a palavra de Deus em amor e com amor. Aí destrói as obras do diabo e constrói o reino de Deus. João 3,8 nos dá uma base bíblica para isso. João 3,8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu acho que eu anotei errado esse João 3,8 aí, tá? Porque esse texto aqui, mas não tem, esse texto também é maravilhoso. Destrói as obras do diabo. Fala aquele texto que fala que Jesus já destruiu as obras do diabo. E nós estamos linkados, uma seiva que corre de Jesus para nós. Então, nós também podemos destruir as obras do diabo. Amém? Era esse texto que eu queria. Mas já que eu errei aí, perdão, Sandro. Ore com alguém com compaixão e amor. Eu até peguei compaixão aqui para vocês entenderem um pouquinho mais, ficar mais profundo o texto, mais compreensível, na verdade. Compaixão. Na Bíblia, compaixão significa um sentimento profundo de amor e misericórdia, semelhante ao vínculo de uma mãe com o seu filho, que move para a ação. A gente não consegue ver um filho sofrer e não fazer nada, não é? Então, é esse sentimento de compaixão que nos move. É sentir com o outro, especialmente em sofrimento. É um atributo central de Deus, demonstrado através do seu cuidado, perdão e sacrifício por meio de Jesus. Para os crentes, como nós, temos crentes aqui, amém? A compaixão é um chamado para imitar a Deus através das atitudes de amor, solidariedade e serviço. Como ele disse lá, né, o próprio Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que maravilhoso. Então, nós precisamos orar com alguém. Quando nós formos orar com alguém, orar verdadeiramente com amor. 1 João, desculpe lá, meu marido me ajudou já, ó, o texto. 1 João 3,8, é o texto anterior. Vamos lá, porque sempre é bom embasar, né? Tudo que a gente fala aqui tem base bíblica.
Ó, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, amém, é assim como nós somos com ele, um com ele, nós também podemos destruir as obras do diabo. Então, é a 1 João. Obrigada, amor. Esperança é enxergar o amanhã conforme o que Deus diz em sua palavra e não olhar para a circunstância. Olha só, o que é esperança? É você confiar na palavra de Deus. É enxergar o amanhã conforme o que Deus diz na sua palavra. Então, nós precisamos confiar no amanhã. Isso é esperança, é confiar que é no amanhã baseado na palavra de Deus, baseado numa verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Como lastro nos nossos pés, a palavra de Deus. Isso dá esperança, isso traz esperança, isso renova a esperança. Amém? E não olhar para as circunstâncias, porque as nossas circunstâncias, amado, eu garanto para vocês que muito, se eu perguntar aqui mesmo, se você viria para o culto hoje olhando para a sua circunstância, você provavelmente pode dizer, não, eu não viria. Porque eu estou com uma situação assim, uma situação assada, eu estou sem carro, eu estou sem não sei o quê, né? Várias situações podem ocorrer, eu não viria. Mas você veio, né? Amém? Então, você não olha para a circunstância, mas quando você olha para a palavra de Deus, que ele fala que na união que é a força, né? Ali ele derrama a bênção. A palavra de Deus nos diz que ele ordena a bênção quando nós nos reunimos assim como corpo. Então, ele está ordenando, nesse momento nós estamos aqui ministrando e ele está ordenando as bênçãos. Os anjos dele estão subindo e descendo. Nós não estamos vendo, mas por estarmos congregando, estamos cumprindo o que a palavra de Deus diz, os anjos estão trabalhando aqui, subindo e descendo, trazendo resposta para você. Amém? Glória a Deus. Então, você pode perguntar assim, né? Porque a gente não olha para a circunstância e declara a palavra de Deus. Aí você pode perguntar assim para mim, de repente, mas, Sara, nós não estamos negando a circunstância quando a gente fala assim para uma pessoa que está com câncer, lá, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa está ali com câncer e a gente fala assim, olha, essa doença é mentirosa. Esse sintoma todo é mentiroso. Nós não estamos negando a circunstância? Não, queridos, nós não estamos negando a circunstância. Nós estamos acionando uma lei que é acima dela, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é acima de toda e qualquer circunstância. Creiam nisso, creiam nisso. Toda e qualquer circunstância. Não existe impossível para Deus, porque a palavra dele está acima de toda e qualquer circunstância. Seja qual for a dificuldade, toda e qualquer circunstância. Não é uma circunstância para um, outro para outro. Não, é para toda. Então, se você está enfrentando alguma dificuldade que você está achando impossível, coloque a palavra de Deus nessa circunstância e declare a palavra de Deus. Você vai ver, porque nós já temos visto muito testemunhas. Aliás, eu esqueci, me perdoe. Eu tinha 2 testemunhas hoje aqui e eu acabei esquecendo. A da Vera e a da Sarinha. Eu esqueci. Tá? Me perdoe, passou o horário de dar o testemunho e eu não, mas fica para domingo que vem na ceia, tá bom? Combinado já. Então, a verdade é acima dela, que é a palavra de Deus. As nossas declarações são poderosas. Por isso, queridos, nós precisamos tomar cuidado. O André já disse isso hoje aqui, por isso que eu falei, eu louvei a Deus, porque cada um falou um pouquinho do que eu ia falar aqui hoje. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente declara. Tomar cuidado até com as notícias que declaramos, pois ao declarar nós estamos criando. Como que Deus criou todas as coisas? Falando com a palavra, declarando. Haja luz e houve luz. Haja divisão entre céu e terra e houve divisão entre céu e terra. Então Deus criou, as coisas são criadas com a palavra. Então por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o que você está passando hoje, com certeza olhe para trás e veja se você não declarou isso. Tanto coisas boas como coisas ruins. Se você declarou, são sementes, elas criam, elas crescem. Né? Então nós precisamos tomar cuidado com as notícias. Nós tomamos uma posição lá em casa, a gente não vê nem notícia. Graças a Deus a gente não vê nada de notícia. Umas que a maioria são mentirosas mesmo. Então, para que a gente vai ficar emprestando nossos ouvidos para ficar escutando isso? Política e coisa arada. Quando você concorda e coloca na internet ainda lá, amados, vocês estão cooperando com o diabo.
Me perdoe, é uma coisa dura de falar, mas é isso. Está acontecendo uma desgraça. Ainda você, além de comentar aquilo com todo mundo, além disso, você põe na internet aquele negócio e espalha para o mundo. Você está cooperando com quem? Você está cooperando com o maligno, não com Deus. Com Deus seria se você declarar a palavra em cima daquela situação. Como nós tivemos uma reunião de líderes agora há pouco, como o André falou, e nós falamos isso aí, exatamente isso. Tem gente que chega para nós e fala uma coisa, e aí, mas está tudo ruim, está tudo... Não, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Deus continua soberano. Deus continua soberano. Nós não precisamos, não vamos esquecer disso. Então, declare a palavra. A pessoa vem você vai com o espírito contrário. Está tudo ruim. Não está tudo ruim. Para você pode estar, para mim não está tudo ruim. Não concorde com aquilo. Porque se você concorda, você vai entrar no mesmo. Você vai estar tudo ruim também. Porque você está concordando. Estacionando aquela semente. Amém? O texto de Joel é muito lindo, né? Porque ele nos fala isso, João 3,10, ele fala, eu sou forte. E o texto não diz, diga o que você está vendo. Diga o que a palavra orienta. Tá? Que o fraco diga, eu sou forte. Está tudo cheio de lança, lâmina lá, espada para tudo quanto é lado. Você não está vendo nada disso. A palavra diz, eu sou forte. Amém? Aleluia. Aleluia. A minha experiência não molda a minha identidade. Olha, queridos. A minha experiência não molda a minha identidade, mas a minha identidade molda a minha experiência. Então, saber que você é filho faz toda a diferença. Você é filho amado, você é remido, você foi colocado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está sentado no lugar onde você pode comandar toda a terra, toda a situação da tua vida, da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. É assim, queridos. Vocês têm que lembrar onde nós estamos sentados. Efésios nos diz isso, que nós somos tirados do reino das trevas e colocados no reino da luz. Tirados do reino das trevas, colocados no reino da luz. Tirados do reino das trevas, colocados no reino da luz. Nós estamos aqui, assentados aqui. Lembre dessa posição. Lembre disso para você declarar dessa posição, não aqui da circunstância. Você está acima disso. Aleluia. Amém. Eu sou filho, você é filho. E a nossa situação não define a nossa posição. Então, nenhuma situação que a gente passe vai definir a nossa posição. Nós já somos filhos, já estamos assentados nas regiões celestiais. Nós já fomos colocados ali. Jesus nos colocou ali. Então, nós já somos. Amém? Então, nenhuma situação vai definir isso ou vai nos tirar dessa posição, a não ser que a gente mesmo queira. Nós podemos fazer isso. Eu não quero essa posição, eu prefiro olhar para a circunstância, eu prefiro olhar aqui, está no meio dessa balbúrdia toda. Você pode fazer isso. Você tem o livre-arbítrio para isso. A escolha é sempre nossa, né? Mas nós já temos um lugar para acessar. Nós temos um lugar onde nós já fomos colocados, onde nenhuma tempestade pode nos alcançar e atingir. Amém? Nós temos esse lugar. Em quarto lugar, queridos, a compaixão de Jesus. Olá, meu tempo. A compaixão de Jesus. Marcos 5, 30 ao 32. Coisa mais linda esse texto. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Ele, porém, olhava... Então, a mulher amedrontada e trêmula, imagine, né? Ela foi descoberta, imagine a situação dela. Amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Aleluia. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Aleluia, glória a Deus. Jesus se importou. Tanta gente espremendo ele, tanta gente ali espremendo ele, ele se importou com ela. Eu imagino o olhar dele para ela, né? Você acha que ele não sabia que era ela? Ele que é o Senhor de tudo, sabe todas as coisas? Ele sabia.
Mas o que que ele queria? Ele queria honrar a fé dela. Ele não queria expor, tanto que ele não falou da doença, não falou nada dela, ele não expôs ela, mas ele honrou a fé dela. E assim é conosco, meus amados. Nós somos quantos milhões de pessoas no mundo? E quando você ora com fé, não deixando nada, nenhuma dúvida invadir esse pensamento, aquele momento de oração tua, você alcança, você acessa, porque Ele consegue reconhecer a tua fé ali naquela oração. Mesmo num monte de gente espremendo Jesus no meio de um monte de gente como nós temos na terra. A tua oração é ouvida se você fizer ela com fé, alinhado com a palavra. Amém? Jesus a percebeu, o toque de fé dela extraiu o poder dele. Foi um toque diferente em meio à multidão. Jesus distinguiu o toque de fé. Ele não deixou a mulher passar despercebida, mas procurou por ela, destacando a importância da fé pessoal e individual. O versículo 34 é maravilhoso, né? Porque eu consigo visualizar ele dizendo para ela, filha, chamando ela de filha. Gente, nesse momento ela não era filha, e por causa disso ela se tornou filha, ele restaurou a dignidade dela. Olha que maravilhoso, ele restaurou, ele não só curou essa mulher, mas ele restaurou a dignidade dela, deu um lugar de novo à mesa, que ela não sentava há 12 anos. Há 12 anos essa mulher não se alimentava com a família. Há 12 anos essa mulher não sentava na cadeira com a família, não sentava num sofá para conversar com a família. Ele restaurou, ele não só curou ela, mas ele restaurou a dignidade dela. Aleluia, glória a Deus, que história maravilhosa. Ele disse, filha, vai, a tua fé te salvou, ser curada deste mal. A mulher, ao ser descoberta, né, estava com medo e tremendo, mas ele respondeu com palavras de encorajamento e amor, chamando-a de filha, afirmando que foi a fé dela que a salvou. E as aplicações que nós temos, né, queridos, já indo para o final. Fé em ação. Assim como esta mulher, somos chamados a ter uma fé ativa na palavra, que nos leva a buscar Jesus. Uma fé ativa na palavra que nos leva a buscar Jesus em nossas necessidades mais profundas. A fé verdadeira não é passiva, mas se manifesta em ações concretas de confiança em Deus e na sua soberania. Então, ela não estava tendo qualquer fé. A fé dela era baseada na palavra dele e na soberania, sabendo quem ele é. Então, não era uma fé vazia, era uma fé muito bem embasada. E Jesus conhece, outro ponto, né? Jesus conhece as nossas necessidades. Jesus percebe quando tocamos nele com fé, mesmo em meio à multidão. Ele sabe nossas necessidades e responde à nossa fé de maneira pessoal e poderosa. Ele também restaura a dignidade. Jesus não apenas cura fisicamente, mas também restaura nossa dignidade e paz. Ele se importa com nossa condição total, incluindo nosso bem-estar espiritual e emocional. Porque imagina o emocional dessa mulher, como ela estava arrebentada, né? 12 anos ali longe de todo mundo, sem poder tocar. Se é que ela teve família, se é que ela teve neto, a Bíblia não fala. Ela não podia tocar no neto. Ela podia saber, mas não podia tocar. Não podia tocar nos filhos. Né? Então, foi restaurado isso emocionalmente também dela. Glória a Deus por isso. E no Lucas 8:47, o último texto, acho que é o último, não, é o penúltimo. Lucas 8:47, por favor, Sandro. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo. Olha aí, ó, o que ela fez? Ela declarou à vista de todo o povo, ela testemunhou o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Ela testemunhou. Então, o nosso ponto aqui é testemunho e confissão. A mulher confessou publicamente o que Jesus fez por ela. Então, nossa fé deve ser testemunho aos outros. Nós precisamos falar do que Deus tem feito, do que está acontecendo na nossa vida. Nós precisamos alimentar essa fé e alimentar a vida dos outros com essa fé, compartilhando as maravilhas que Deus tem realizado em nossas vidas. Tá? Amém? Como conclusão, a história da mulher com fluxo de sangue nos ensina sobre o poder transformador da fé e a compaixão de Jesus. Duas coisas importantes aqui, né, nesse texto. Que possamos, como ela,
buscar Jesus com fé sincera e experimentar a plenitude da sua cura e restauração em nossas vidas. Jesus está sempre pronto a nos ouvir, nos curar e nos restaurar. Sempre. Jesus está sempre pronto a nos restaurar completamente, se estivermos alinhados com a sua palavra. Alinhados e firmados na sua palavra. Queridos, que possamos viver essa verdade diariamente, contando sempre com a sua abundante graça. Em 2 Coríntios, nosso último texto, 2 Coríntios 8, 9, diz que fala, vocês conhecem a graça. Vocês conhecem a graça. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quem conhece a graça aqui? Amém! Que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Amém? Então, ao conhecer a graça, diga ao fraco, eu sou forte. Ao conhecer a graça, diga ao pobre, eu sou rico. Ao conhecer a graça, diga ao enfermo, eu sou curado. Em nome de Jesus. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Foi exatamente o que essa mulher fez. Ela tocou a palavra, esperando receber, e recebeu. Amém? Você crê e recebe essa palavra? Aplauda Jesus, porque Ele é digno, queridos. Glória a Deus. Amém.